rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, o Espiritismo na Arte. Eu vou pedir nesse instante, evocar a presença dos amigos espirituais, para que os nossos irmãos da espiritualidade possam estar conosco, nos inspirando, para que sejamos instrumentos do amor e da paz do nosso Mestre. E esse programa foi inspirado nesse livro, como todas as sextas-feiras nós mostramos, porque pode ser que você esteja começando hoje a estudar conosco. E pode ser pela manhã, à tarde, à noite, então a gente nem fala bom dia, nem boa tarde, boa noite. Esse programa, ele é veiculado toda sexta-feira pelo YouTube, né? Às 21h30, nós falamos sobre o Espiritismo na Arte, na visão de Leon Denis, que foi inspirado pelo espírito esteta. Nós sabemos que este livro foi uma coletânea de artigos que Leon Denis fez e que foram publicados na Revista Espírita, e a editora La Chatre, no Brasil, publicou esse livro. Esse meu livro aqui já é a segunda edição. Eu não sei quando foi feita a primeira edição. Nós sabemos que este livro foi publicado na França em 1922. Depois foi traduzido aqui pela editora La Chatre, e este livro meu é o da segunda edição. Mas, assim, qual é a contribuição que o Espiritismo pode dar à arte de modo geral? Então, esse espírito esteta orientou Leon Denis sobre como tornar a nossa arte mais harmônica, mais vigorosa, mais envolvente, mais bonita, né? Cheio de beleza, de harmonia, a arte que a gente chama transcendental. É uma arte que transcende a nossa realidade, porque nós sabemos que temos a possibilidade de viver em múltiplas dimensões. Por isso, Herculano Pires diz que nós somos seres interexistentes. Nós habitamos no mundo material, através dos 5 sentidos, a gente entra em contato com a dimensão material, e através dos outros sentidos, né, os sentidos psíquicos, nós entramos em sintonia com a dimensão espiritual. Então, esse programa visa convidar vocês a conhecerem, treinarem como entrar em contato com essa dimensão maior da vida. E nós vamos dar continuidade ao estudo. Nós estamos no capítulo 4 do livro Espiritismo na Arte. E a semana passada nós vimos o processo criativo com a ajuda também de Paulo Coelho. Além de Denis, de esteta, nós pegamos a contribuição de Paulo Coelho. Paulo Freire, o educador Paulo Freire, não Paulo Coelho, grande escritor brasileiro que eu gosto muito também. Ainda vamos falar dele, de alguns livros dele que trazem muita inspiração também para os nossos trabalhos. Mas Paulo Freire, ele diz que é impossível criar sem arriscar, porque nós falamos a semana passada do processo criativo. Estamos apenas recordando que para você criar alguma coisa em algum tipo de arte, pode ser de escrever poemas, contos, poesias, histórias, né? Ser um historiador, para você criar alguma coisa, você tem que arriscar, porque às vezes você faz um arranjo, né?
um arranjo N-A-N, como diz na matemática, uma combinação de N elementos N-A-N, você faz a combinação e a pessoa não gosta. Quando você faz uma combinação numa tela, quando você é artista da pintura, quando você faz uma combinação num conto ou num texto que vai publicar em algum lugar, você tem que se perguntar para quem eu estou dirigindo essa minha arte. Eu vou arriscar, eu vou falar de alguma coisa nova, né? Assim? Então, Paulo Freire, ele diz que a gente tem que ter em vista também a necessidade. Qual é a necessidade, qual é o seu desejo, né, em criar essa coisa nova, trabalhar o seu processo criativo. Qual é a sua meta? O que você pretende atingir com essa sua criação, digamos assim, com essa sua inovação, né? Aí nós falamos da necessidade, do desejo, do interesse, falamos tudo isso na semana passada. E essa semana nós vamos dar continuidade, lembrando que Denis nos disse: todos os estudiosos do oculto, sabem que uma onda de ideias, de formas, de imagens, aflui sem cessar do mundo invisível, né, do mundo invisível sobre a humanidade. A maioria dos escritores, diz Denis, dos artistas, dos poetas, dos inventores, conhece essas poderosas correntes que lhe vêm fecundar o cérebro, expandir o círculo de suas concepções. A inspiração mistura-se intimamente ao nosso próprio pensamento, de tal maneira que se torna impossível distingui-la. Pode ser como uma espécie de febre, de uma voz interior tão nítida, tão clara e tão profunda. Para que ouçamos ou sintamos essa inspiração, precisamos facilitar para os espíritos, adquirindo práticas e costumes para isso. Então, o que Leon Denis nos coloca é que todos os artistas sabem que esse contato com a dimensão espiritual muitas vezes vem em forma de vozes íntimas, né? Vem em forma de ideias que chegam prontas, né? É que a gente chama um insight, aquele insight que pode ocorrer quando você está tomando banho, que pode ocorrer quando você está correndo, fazendo caminhada, quando você está dirigindo. Tudo isso você pode ter esse contato com as dimensões maiores. Faz lembrar o Cervantes, né? Miguel de Cervantes, o grande escritor espanhol, com a sua obra Dom Quixote de La Mancha. Aliás, eu quero dedicar, meus irmãos, um dia para nós estudarmos juntos Dom Quixote de La Mancha. É uma obra de uma inspiração divina única. Os próprios historiadores falam que foi como uma febre, né? Como Denis diz aqui, que essa inspiração vem às vezes como uma febre, como uma voz íntima. Foi como uma febre que deu em Cervantes, que ele começou a escrever, e a sua mãe conta a história que ela chamou o padre, chamou todo mundo, achou que ele estava ele estava endemoniado, estava sob o império das sombras, e ele só escrevia, e ela colocava papel e ele escrevia, até finalizar a obra. A gente vê perfeitamente que foi um contato forte desse escritor com a dimensão espiritual. Nós sabemos também que Mozart, né, compunha em 15 vozes, ele ouvia dentro da sua cabeça
15 vozes diferentes, 15 tons, sei lá, 15 harmonias, arranjos de notas. Quando ele foi escrever o Requiem dele mesmo, a sua filha pôde escrever para ajudá-lo a finalizar o Requiem que ele ouvia até ainda acamado. Conta-se também a história que Beethoven, essa eu acho genial, que eu acho Beethoven assim uma coisa maravilhosa, a sua nona sinfonia, né? Que quando ele foi almoçar em uma certa feita num restaurante, ele fez o pedido, né, da sua comida, do seu prato, e enquanto as pessoas estavam preparando, ele pegou um guardanapo e começou a escrever, 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 escrever. Quando chegou o prato, que ele falou, não, mas eu já me alimentei. Aí o garçom falou, não, senhor, o seu prato aqui, não, 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 traz a conta que eu já me alimentei. Então, ele se sentia alimentado, por isso que muitas pessoas achavam que ele era esquizofrênico, né? Vale a pena, às vezes, a gente ler as declarações de Betina, sua melhor amiga, sobre as suas esquisitices, mas é porque ele vivia sintonizado com essa dimensão maior para se inspirar nas suas obras. O próprio Einstein, no livro As Mentes Mais Brilhantes de Todos os Tempos, de Will Durant, grande historiador americano, ele conta no seu livro que Einstein estava também numa luta para saber a curvatura do universo, a sua fórmula sobre a curvatura do universo não ficava pronta, ele não conseguia encontrar o erro. Então ele sonhou que um anjo lhe apareceu em sonhos, reduziu a curvatura do universo para ele, onde ele pôde ver onde é que estava o erro da sua fórmula. A gente fica imaginando quem somos nós para questionar o grande Einstein, né? Então, meus irmãos, aí nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de como nós podemos facilitar para os espíritos dos grupos de artes que existem na dimensão espiritual, como disse aqui Denis, que todo mundo sabe que uma onda de ideias, de formas, de imagens aflui sem cessar do mundo invisível sobre a humanidade. Então, como é que nós vamos fazer para entrar em sintonia com essas ondas, né, de ideias, de criativas que permitem que nós tenhamos mais criatividade? Então, nós colocamos também aqui um passo a passo do processo criativo sugerido por Catherine Patrick no seu livro O que é o pensamento criativo. Então ela diz assim, porque americano gosta muito dessas coisas de falar passo a passo, né? Então ela fala assim, o primeiro passo é a preparação. Digamos que você queira escrever um livro novo. Vamos falar mais na nossa área, que fica mais fácil, né? Você queira escrever um livro novo. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é perguntar a você mesmo: por que eu quero escrever isso? Onde eu quero chegar? Qual é a vantagem, não é vantagem, mas qual é o meu objetivo em escrever isso que eu pretendo escrever? Por que eu estou com vontade de escrever sobre isso? De onde vem essa inspiração, esse desejo, esse interesse? Aí, no primeiro passo, ela sugere a preparação. É você fazer um levantamento de tudo que você sabe a respeito desse assunto que você quer falar, que você foi inspirada. Muitas vezes a gente é inspirado a escrever, como diz Maslow, né? Maslow no gerenciamento, ele diz assim, eu não escrevo para os meus netos,
para os meus bisnetos, eu escrevo para as gerações vindouras, porque você nunca escreve para o seu tempo, segundo Maslow, né? Você escreve para compartilhar a sua experiência com aqueles que quiserem um dia entender qual foi a sua experiência naquele assunto. E é muito interessante isso, porque eu tenho 20 livros editados e nem todos os meus amigos e parentes leram os meus livros. Até mesmo meu marido, acho que não leu nem a metade deles. Porque ninguém é profeta na sua própria terra, como disse Jesus, né? Então você vai escrever porque você não quer morrer com um assunto que você acha importante que o outro saiba. Mas às vezes esse outro que você quer que saiba, ele não quer saber, né? É igual quando eu abri a minha escolinha infantil a primeira vez. Eu achei que ao abrir a escola infantil, os filhos dos meus amigos todos iriam correr para a minha escola. Foi não. Foram outras pessoas que eu nem imaginava que foram buscar a minha escola. Porque os amigos, eu acho que ainda ficavam inseguros, né? Pensando, se eu não gostar da escola, como é que eu vou fazer com a minha amiga? Eu vou perder a amizade. Existe isso tudo. Mas nesse primeiro passo, essa autora, Catherine, ela recomenda que a gente faça uma preparação, um levantamento completo de tudo que já foi escrito a respeito do que você quer dizer. Por exemplo, eu escrevi um livro que eu vou até reeditar, que chamava Em Busca do Meu Carisma. Eu escrevi, o livro esgotou, foi muito bom. Mas aí, agora para reeditar, eu estou com vontade de mudar o título dele e acrescentar muitas coisas que eu acredito que eu já tenho mais informações a colocar no livro sobre o carisma. Então, eu procurei vários estudiosos que falaram sobre o carisma. E aí, inclusive o título que você quer dar para o livro, você tem que buscar, se já não existe um título igual. E depois você fica sabendo quantas pessoas já falaram sobre o carisma e você fala, não, mas eu tenho alguma coisa mais a dizer. Eu tenho alguma coisa mais a acrescentar com a minha experiência. Então, eu vou escrever. Não é assim? Então, você tem que fazer esse levantamento. Depois que você fizer esse levantamento, estudar bastante a respeito do tema, porque você tem que dar no seu banco de dados mental, você tem que colocar muitas informações que lhe permitam fazer um novo arranjo. É aquilo que Paulo Freire falou, você fazer um novo arranjo daquelas múltiplas informações que você colocou no seu banco de dados, que é a mente. É importante ler também, eu coloquei aqui para não esquecer, casos, contos, histórias, ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer a respeito disso, você perguntar aos seus amigos mais chegados numa conversa, o que eles sabem a respeito disso, o que eles gostariam de saber. É toda uma caminhada de pesquisas, essa primeiro passo, que a autora chama de preparação. Depois vem o segundo passo, que ela chamou de incubação. Desse segundo passo, você vai escolher as ideias que você achou melhor. Fulano de tal falou, por exemplo, que o carisma vem da palavra grega caris, que quer dizer graça. Então, quando o anjo Gabriel falou para Maria, Ave Maria, cheia de graça, ela poderia dizer Ave Maria, cheia de carisma, que carisma é uma graça, é um dom. Então, essa ideia é boa, como é que eu vou desenvolver essa ideia, né? O carisma depende do alto amor, a pessoa tem que ter
uma autoestima boa, o que eu tenho a dizer a respeito disso? Quem é que já falou sobre isso relacionado ao carisma? Então, toda essa incubação você tem que fazer. Então, você pode fazer várias anotações, fazer resumo, fazer esquema, né? Para você desenvolver depois a escrita. Você põe vários títulos que você gostaria que dá, etc e tal, vários papeizinhos. Tem pessoas, eu vi um filme outro dia de uma escritora que ela enchia de quadradinhos em volta do quadro dela, da incubação, né? Onde ela botava vários títulos que ela gostaria de desenvolver, vários artigos, e que aquilo poderia finalizar num livro. Essa incubação pode ser assim, durante uma caminhada, você está caminhando, você vai pensando a respeito, tomando um banho, depois de uma boa noite de sono, como diz Leon Denis, a noite é uma boa conselheira. Por que Denis fala isso? Porque quando você dorme, a sua alma se liberta e você vai pesquisar no laboratório do mundo invisível, laboratório de todas as ciências que você pode ter ingresso com a permissão de Jesus e do seu guia espiritual, é claro. Então você faz uma evocação na hora de dormir e pede a Jesus permissão para você ir nesses laboratórios de estudos, nessas bibliotecas da dimensão espiritual, para pesquisar a respeito do seu tema. E ainda que você não se lembre, você acorda com elementos novos na sua cabeça. Então, essa incubação é muito importante também, é o segundo passo. No terceiro passo, a escritora chamou de iluminação. Aí você vai ser iluminada depois de fazer essa incubação das ideias, de todas essas pesquisas, você vai ficar iluminada. Aí é o caso de abrir-se para as dimensões mais amplas da vida, marcar um horário com a espiritualidade superior, para que na hora que você for escrever algum artigo, que você possa ser assessorada pelos bons espíritos, para que você tenha uma iluminação, né, mais protegida pelo caminho do bem, né, assim? E aí, nesse passo da iluminação, Denis recomenda a parte da manhã para o insight, depois de uma boa noite de sono. Olha que recomendação muito madura de Leon Denis, né? Depois de uma boa noite de sono, você acordar cedinho, a manhã é luminosa, você está sozinho, sua casa está silenciosa, e aí você vai escrever os seus textos, né, a respeito de tudo aquilo que você pesquisou. Você vai realizar a sua escrita. No quarto passo, anotar, ele chamou de verificação. Anotar as boas ideias que surgem. Aí você vai anotar todas as ideias, né, que vêm surgindo, porque às vezes vem uma ideia, você tem que anotar, porque senão você perde essa ideia. Então você tem que anotar todas essas ideias para ir escrever cada uma delas, desenvolver e depois escolher, né? Dá bastante trabalho a gente criar uma obra de arte, porque o livro é uma grande obra de arte. Assim como Denis diz que a nossa maior obra de arte, a grandiosíssima palavra quase não saiu,
a grandiosíssima obra de arte do ser humano é a sua própria alma, que ela vai ter que ser burilada ao longo das existências. E para que a nossa alma se torne também iluminada, nós temos que entrar em contato com essa dimensão espiritual que os espíritos nos recomendam em qualquer trabalho que somos inspirados a realizar. Não é assim? Então eu vou contar um conto para vocês que me inspira muito, sempre me inspirou, é Clarice Lispector. Clarice Lispector, no seu livro Os Melhores Contos de Lispector, tem o quinto conto que ela chamou. Tem um conto que se chama O Quinto Conto. Nesse quinto conto, ela diz que estava num salão de beleza e ela percebeu que duas amigas conversavam. E uma dizia assim para a outra: amiga, a minha casa está cheia de baratas. Eu não sei o que fazer para vencer as baratas, porque eu ponho inseticida, eu já mandei detetizar, e vira e mexe aparece uma barata na minha casa. Eu tenho horror a barata. Aí a outra falou: mas quem é que não tem horror a barata? Mas eu vou te ensinar uma receita que é infalível, a amiga dela falou. E aí a amiga dela disse assim: você compra cimento branco, mistura com açúcar refinado branco, mistura ali, maior parte de cimento branco e menor parte de açúcar. E aí você põe no caminho das baratas. Onde tem aparecido barata, você põe essa fórmula. E aí as baratas vão comer, porque elas vão farejar ali o açúcar, elas vão comer. E quando o cimento entrar em contato com o seu processo digestivo, vai endurecer lá por dentro. E elas vão morrer de dentro para fora. Eu achei tão genial esse conto, porque aí vem a grandeza da escritora, né? Que ela faz uma analogia disso com a vida. Ela diz assim: assim são os nossos alimentos durante a vida. Que tipo de alimento nós temos ingeridos que possa nos matar de dentro para fora? Naturalmente, ela falava do alimento moral, porque a nossa alma se alimenta de amor. Se nós estamos mal alimentados, se estamos famintos, ou se estamos nos alimentando com mágoas, com ódios, com ressentimento, a gente vai ficando com o coração endurecido e vai morrendo de dentro para fora. Vejam bem, meus amigos, meus irmãos, que eu não estou dizendo que essa receita é certa, que eu nunca experimentei. Isso é um conto metafórico, em que a grande escritora faz uma analogia com os alimentos que a gente ingere, que a gente põe para dentro. E assim também é o alimento físico. Há bem pouco tempo eu descobri que eu estava assim, me alimentando muito mal, envenenando o meu corpo físico com alimento totalmente errado, criando inflamações no meu corpo. Mas não é só o alimento físico que nos faz mal, é principalmente o alimento moral espiritual. Porque nós somos espíritos criados para o amor e a felicidade. E essa construção do amor é o projeto de Jesus, o projeto para a nossa felicidade definitiva. E se a gente está se alimentando de outros sentimentos que não esse, se a gente não desenvolve o carinho, a ternura, todos esses elementos que realmente
revigora a nossa alma, nós vamos também, como diz a autora, morrendo de dentro para fora. Então veja bem como que o estudo de um conto, de um simples conto, traz bastante ideias para a nossa mente, capazes de nos inspirar para que a gente possa não só realizar uma pintura, realizar um texto ilustrativo, como também criar em cima deste conto outras possibilidades de envolver os nossos irmãos nessa necessidade de buscar, de escolher melhor na vida, né? A gente pode escrever sobre as escolhas, por exemplo, na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado e tem uma música do Roberto Carlos que eu amo, faço até palestra com ela também. Às vezes uma música também nos inspira muito, que ele diz: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Olha que texto lindo para a gente escrever sobre a sabedoria da vida. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, como que nós apegamos às ilusões do mundo, né? Essas coisas tão transitórias que a gente se apega tanto, pode até ficar maluco. Quanta gente tem ficado com um comportamento estranho depois de afastar-se da dimensão maior da vida. E assim, meus amigos, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, onde nós daremos continuidade ao nosso livro. Acho que nós agora, na semana que vem, nós vamos falar sobre, eu tinha até marcado aqui, sobre um assunto, a inspiração nos tempos modernos. É a lição 4 do Esteta. Aí nós vamos falar como tem sido a inspiração nos tempos modernos. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.